Olá, me chamo Ricardo Martins Vieiro, acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Federal do Pampa, e hoje irei apresentar o trabalho denominado Participação das vagens como caracteres de produtividade de soja em diferentes épocas de semeadura na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A agricultura como um todo apresenta condições de alto risco e incertezas climáticas. Assim, disponibilizarmos pesquisas que relacionam cultivares de soja com as melhores épocas de semeadura é uma forma de contribuir para a diminuição desses riscos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o número de vagens na haste principal, número de vagens na haste secundária e número de vagens totais, como um dos componentes de produtividade de cultivares de soja com diferentes grupos de maturidade relativa, GMR, em diferentes épocas de semeadura. As atividades foram realizadas na área experimental da Universidade Federal do Pampa, campus de Itaqui. O projeto foi composto por 5 cultivares de soja, selecionados por representar diferente grupo de maturidade relativa, GMR, que foram C2531, DM5958, BS2606, Garra e DM66 e 68, sendo semeadas em 3 épocas de semeadura, 27 de outubro, 18 de novembro e 10 de dezembro. Posterior à colheita, as plantas foram levadas ao laboratório de sementes para a contagem das vagens na haste principal e na haste secundária. Os dados resultantes foram submetidos à análise de variância e comparação das médias através do programa GENES. Abaixo podemos ver como era feita a avaliação do número dessas vagens. E então, para a primeira variável, obtivemos os seguintes resultados, como podemos ver no gráfico abaixo. Podemos ver que na primeira época temos que a cultivar 2531 produziu uma média de vagens maior que a demais. Na segunda e terceira época, todas as cultivares se equivalem. Analisando cada cultivar dentro de cada época de semeadura, temos que a cultivar 2531 e Garra apresentaram um número de vagens na primeira época maior em relação à terceira época. Para cultivar DM 5958, a primeira e segunda época foram superiores à terceira época de semeadura. Já na cultivar DM6668, todas as épocas obtiveram valores equivalentes. Na cultivar BS2606, a segunda época foi superior à terceira. Analisando então a segunda variável, número de vagens na haste secundária, temos que todas as cultivares se equivalem estatisticamente na primeira época. Já na segunda, tivemos que a cultivar Garra foi superior a todas as cultivares, se equivalendo apenas da cultivar BS2606. Já na terceira época de semeadura, a cultivar DM6668 foi superior a todas as demais, sendo que as demais apresentaram resultados iguais entre si. Analisando agora entre as épocas de semeadura, tivemos valores estatisticamente iguais na cultivar 2531 e DM 5958. Já a cultivar DM 6668 apresentou resultado melhor na terceira época de semeadura. Na cultivar BS 2606, a segunda época foi superior às demais, e as demais épocas foram inferiores, porém não diferiram estatisticamente entre si. Para cultivar Garra, a segunda época apresentou resposta superior às demais, porém, na primeira e terceira época, não diferiram entre si. Então, analisando os resultados do último gráfico, que se trata da variável número de vagens totais para as 3 épocas de semeadura das 5 cultivares, podemos ver que as cultivares não apresentaram diferença estatística, tanto quando analisamos entre as cultivares, quando analisamos entre as repetições. Assim, conclui-se que cultivares que possuem um menor grau de maturidade relativa ou ciclo apresentam uma tendência a produzirem um maior número de vagens na haste principal na primeira e segunda época. Entretanto, cultivares com GMR maior, em sua maioria, obtiveram maiores resultados superiores em relação ao número de vagens na haste secundárias em todas as épocas. Na avaliação de número de vagens totais, todas as cultivares apresentaram o mesmo comportamento. Obrigado. Para demais questionamentos, contatar-me por e-mail.